hoje nós vamos falar sobre múltiplos e divisores de um número natural. Múltiplos de um número natural. O conjunto dos números naturais, aqui nós temos um n representando esse conjunto, começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Correto? Então, para a gente fazer os múltiplos de um número, utilizando os números naturais, é muito simples. A gente começa fazendo a multiplicação. Vou dar aqui o exemplo dos múltiplos do número natural 5. Então eu tenho aqui, como exemplo, o número 5. Se eu vou fazer os múltiplos dele, eu vou colocar 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Continuando. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. E assim por diante. Então, o conjunto dos números naturais, formados por os números de 0 até o infinito, nós vamos ter como os múltiplos também infinitos números. Vamos parar por aqui. Então, eu vou representar esses múltiplos de 5 assim. M de 5 é igual a 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Quando a gente fala de múltiplos, nada mais é do que a gente fazer o quê? A nossa tabuada. É você pegar o número que você tem, você quer os múltiplos dele, multiplicar pelo conjunto dos números naturais. Assim você terá os múltiplos de um número, seja ele qual for o número. No caso aqui eu coloquei o 5. Se eu colocasse um outro exemplo, eu vou fazer a mesma coisa. Pode ser números pequenos, grandes. Passa a fazer o quê? A multiplicação do número por cada número do conjunto dos números naturais. Começando sempre pelo 0. 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5 e assim por diante. Múltiplos é bem tranquilo. Mais exemplos de como fazer múltiplo de um número. Agora eu vou colocar como exemplo o número 20. O número 20, os múltiplos dele são 20 vezes 0 é 0. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. 20 vezes 5, 100. 20 vezes 6, 120. Paramos aqui, porque múltiplos são infinitos. Então, no caso aqui, eu vou ficar apenas com esses 7 primeiros aqui. Eu coloco assim, múltiplos de 20, eu tenho o 0, o 20, o 40, 60, 80, 100, 120 e continua até o infinito. Então, aqui eu tenho o exemplo do 20. Colocando um outro exemplo aqui, vamos aproveitar aqui o espaço, fazer mais um. Né? Exemplo ali foi o 20. Como exemplo aqui agora, número 7. Então, eu tenho 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42, até o infinito. Os múltiplos de 7, então, seria 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42
até o infinito. Observe aqui, então, que, na verdade, quando eu falo de múltiplos, eu estou fazendo o quê? A tabuada, pegando um número de exemplo e multiplicando, começando sempre pelo zero, porque o zero vai ser o múltiplo de todos os números naturais. 20 vezes 0 dá 0, 7 vezes 0 dá 0, então ele é o múltiplo de qualquer um dos números naturais. Divisores de um número natural. Observe aqui que eu coloquei o conjunto dos números naturais com esse asterisco. Esse asterisco significa que eu não tenho aqui a presença do zero. Por quê? Quando eu falo de divisores de um número natural, eu estou falando da operação de divisão. E não existe divisão de nenhum número natural por zero. O zero não é divisor de nenhum número natural. Temos outro detalhe também. Observe que o 1 vai ser divisor de todo número natural. Somente o 1. E todo número natural, outra observação, é que ele terá como divisor ele mesmo, que é justamente onde a gente finaliza o nosso conjunto dos divisores de um número. Lembrando que quando eu faço os múltiplos, eu crio um conjunto infinito. Os múltiplos não têm limite, vai até o infinito. Já os divisores de um número, ele acaba tendo um limite, ou seja, ele é finito. Vamos fazer aqui como exemplo a divisão do número 60. Ou seja, nós vamos ter os divisores do número 60. Então, eu vou começar 60 divisível por 1, que vai dar o próprio 60. Quero chamar a atenção para quem não assistiu a aula de critérios de divisibilidade, ajuda muito na hora que você vai criar os divisores de um número. Igual 60 é um número par, então ele é divisível por 2. 60 dividido por 2, 30. 60, ele também é divisível por 3. Por quê? A soma dos logaritmos 6 mais 0 dá 6, que é o múltiplo de 3. Então, 60 dividido por 3, nós vamos achar 20. 60 é divisível por 4. Nós vamos achar como resultado o 15. Como o número 60 termina em 0, ele também é divisível por 5. Nós vamos chegar como resultado o 12. Se o 60 é divisível por 2 e por 3, ele também é divisível por 6. Então, nós temos aqui como resultado o 10. Agora, observe que daqui para frente, olha só, os meus divisores eles estão crescendo. E os resultados das minhas divisões estão decrescendo. Quando chegou aqui, ó, no 10, observe que agora vai começar a repetir. Eu fiz 60 dividido por 6, 10. Então, agora eu vou fazer 60 dividido por 10, que vai dar 6. Por quê? Eu já parei aqui no 6. 60 não é dividido por 7, não é dividido por 8, não é dividido por 9, é por 10. E agora vai começar a repetir aqui, ó. Se aqui eu fiz 60 dividido por 10, eu vou fazer agora o 60 divisível por 12. 60 dividido por 12, eu vou chegar no número 5. Aqui agora eu vou fazer o 60 dividido por 15. Eu vou ter como resultado o 4. Vamos fazer agora o 60 dividido por 20. 60 dividido por 20, que eu vou ter como resultado o 3. 60 divisível por 30, eu vou ter como resultado o 2. E o 60 dividido por ele mesmo, que eu vou ter o resultado 1. Observe aqui que aqui eu tenho os meus divisores. O conjunto dos meus divisores de 60. Eles foram o quê? Crescendo. E o resultado das minhas divisões foram decrescendo. Agora eu respondo. Divisores de 60. Eu vou ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, o 15, 20, 30 e o próprio 60. Aqui nós finalizamos os divisores do número 60, que deram 3, 6, 9, 10, 11, 12 divisores. Então, quando eu falo fazer os divisores de um número, basta eu pegar esse número
e fazer a divisão dele pelos números do conjunto dos números naturais, com exceção do zero, porque o zero não é divisor de nenhum número natural. Agora, como exemplo, eu vou usar o número 45. Eu vou fazer os divisores do número 45. Vou começar o quê? Sempre fazendo a divisão de 45 dividido por 1. Vai dar o próprio 45. 45 ele não é um número par, então ele não é divisível por 2. Mas como a soma de 4 mais 5 dá 9, 9 é um múltiplo de 3, então 45 é divisível por 3. Nós vamos achar como resultado o 15. 45 não é divisível por 4, mas 45 termina em 5, então ele é divisível por 5. Então 45 dividido por 5, vamos achar como resultado o 9. Observe que, fazendo os critérios de divisibilidade, como 45 não é divisível por 2, ele não é divisível por 6, ele não é divisível por 7, não é divisível por 8. E aí voltamos aqui, ó. Chegamos no 9. Voltamos a repetir as mesmas números aqui. Então, 45 dividido por 9, nós teremos como resultado 5. E 45 dividido por 15, 45 dividido por 15, vamos chegar no 3. E por último, finalizando, 45 ele é divisível pelo próprio 45 e chegaremos no 1. Observando aqui, o que aconteceu? Os divisores do número foram crescendo, ó, e os seus resultados foram decrescendo e aparecendo o quê? Os mesmos números. Então, nós temos aqui que os divisores de 45 são esses 6 números. Divisores de 45. Nós temos o 1, o 3, o número 5, o número 9, o 15 e o próprio 45. Então, quando eu vou fazer múltiplos e divisores de um número natural, os processos são simples. Lembrando que o múltiplo você vai lembrar da conta de multiplicação. Vai fazer as multiplicações. E você vai ter o quê? Infinitos múltiplos. Já os divisores, você vai trabalhar com a divisão. Sempre tem que ter o quê? Divisões exatas. E já os divisores de um número natural, ele vai ser o quê? Finito. Ele vai ter um número x de divisores. Não continua até o infinito, ele é finito. Então agora você tem que pegar seu livro didático, prestar bastante atenção nas aulas do seu professor na sua escola e fazer exercício. Um abraço a todos e até a próxima.